Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Sei que é meio chato ficar pedindo, mas é só se inscrever, não custa nada ali, ó. Clica no botão vermelhinho, ativa o sininho com as notificações, já deixa um like, dá aquela força pra gente, tá? Isso vai ajudar muito. No mais, vamos direto pra escalação. O time até que foi bem, mas o meio de campo foi um desastre, tá? Coloquei o Ralph pensando na regularidade dele, né, nas roubadas de bola fora de casa, negativou pela primeira vez. Banquei o Hernani, né, porque o Hernani entrava todo jogo do São Paulo, praticamente fazia gol e dava assistência. Saiu jogando, não fez nada, foi substituído no início do segundo tempo. Tá? Banquei também o Léo Senna do Goiás, tá? Um dos melhores jogadores de meio de campo até agora no Cartola, com bastante roubada de bola, né, com uma média boa. Tava certo que ia jogar, deu no Instagram, ele próprio postou no Instagram dele dizendo que ele ia jogar. Jogou 20 minutos, foi substituído, então quer dizer que o nosso meio de campo todo negativou, perdemos cartoletas, enfim. Se o meio de campo tivesse ido bem, como eu pensei que pudesse ir, a gente teria ido bem melhor, mas bem melhor mesmo, tá? Mas não dá pra ficar falando muito agora, vamos pra escalação. A gente vai fazer o contrário dessa vez, tá? Pra ver se dá certo. A gente vai começar escalando o ataque, tá? Vamos começar escalando o ataque. Tem boas opções no ataque? Tem boas opções, mas para mim as mais viáveis, pelos confrontos, são atacantes do Grêmio, do Bahia e do Flamengo, né? Gostaria muito de botar o Everton, certo? O Everton é um jogador acima da média, principalmente para Cartola, tá? É um jogador muito decisivo, muito participativo, finaliza muito, parte para cima, sofre faltas e faz gol, né? Assim como o Bruno Henrique, tá? Eles têm as características muito parecidas, sendo que o Bruno Henrique é melhor na bola aérea do que o Everton, ok? Mas não temos cartoleta para isso, gostaria de colocar os dois. Vou optar, né, nessa mesma linha de raciocínio por jogadores mais em conta, né? Mesmo porque o Gabigol, por exemplo, fez só 0,80 na última e se fizer um gol nesse jogo, por exemplo, vai valorizar bastante. A gente tá precisando de cartoletas. O André já não vou colocar por falta de cartoletas, tá? Tem o Arthur, uma excelente opção pelo Bahia, tá? Como eu falei, o confronto favorece, mas a gente vai buscar o Gilberto, certo? Por quê? Porque o Gilberto é um jogador que mantém uma boa média e quando faz gol, geralmente chega próximo aos 10 pontos. Vamos colocar ele. O Gilberto estava muito bem no começo do ano, fazendo muitos gols, agora que baixou um pouquinho, né, essa média de gols aí. Mesmo porque ele está disputando posição lá com o Rodrigão, né? Então foi todos os jogos que ele jogou. Tá? O nosso terceiro atacante, por falta de cartoletas, certo? E na esperança que vai fazer um gol, porque já tá 5 jogos sem fazer gol, é o Fred, tá? O Fred é o tipo de atacante que é um atacante sem muita mobilidade, é verdade, gente. Mas é um cara que sabe fazer gol. Isso ninguém pode dizer que não. O começo do ano mostrou isso aí, né? Ele estava muito bem na Libertadores, tá? E no Campeonato Mineiro, certo? Só agora que deu uma baixada aí. E os últimos jogos, mesmo porque o Cruzeiro em si, né? Caiu muito de produção. Mas a gente vai apostar no Fred, na esperança que ele possa deixar um gol aí, né? E com isso valorizar muito. A gente tá precisando de cartoletas. Então, tem outras opções? Tem. As melhores sempre estão aqui em cima pela média e é só você ver o confronto. Por exemplo, o Rodrigo, uma boa opção, tá? Só que o Internacional cede muito ponto para atacante. Só que o Rodrigo tá valendo 16 cartoletas. Então tá na faixa de preço do Bruno Henrique, né? Do Everton. Então já são jogadores mais caros. Quem tiver cartoleta para escalar, pode escalar. Para mim, o ataque seria o ideal para essa rodada. Seria aqui, ó. Gilberto eu iria manter, porque o Bahia dentro de casa geralmente é muito ofensivo, né? E a chance de Gilberto fazer gol é muito grande contra o Fluminense. Aqui eu gostaria de botar o Bruno Henrique no lugar do Gabigol, né? E aqui tirar o Fred e botar o Cebolinha, né? É muito mais participativo, é um jogador que mantém as suas médias melhor do que a do Fred. Fred precisa necessariamente de gol, né? E o Cebolinha nem tanto. Apesar que as últimas pontuações mostraram isso, mas não é assim. Ele consegue pontuar em outros scouts, tá? Mas não tem cartoleta. Não tem tu, vai tu mesmo, né? Vamos pra defesa logo, né? Pra gente não perder muito tempo nesse vídeo aqui. As melhores opções já estão aqui em cima, tá? E como eu falei, a gente vai investir um pouco mais no ataque, tá? E na defesa, certo? Para tentar fazer um time mais competitivo e dessa vez pontuar melhor. A gente vai escalar o Dedé, porque o confronto favorece um SG, né? Por parte do Cruzeiro.
O Dedé já tá com 2 gols no campeonato. Não é um zagueiro muito bom, né? Pra roubada de bola, né? Quer dizer que se perder o SG e não fazer um gol de cabeça, por exemplo, a pontuação já vai ser mais baixa. Mas como ele fez 0.80 na última, a gente tá buscando cartoletas ainda, né? Vamos escalar ele, certo? O Jeromel não. O Jeromel fez 6 pontos na última, né? Vai precisar de uma pontuação maior, provavelmente ali em torno de 5 pontos. 4 alguma coisa, tá? Mas o Jeromel tem 13 roubadas de bola em 4 jogos, né? O Jeromel joga melhor dentro de casa do que fora e não precisa do SG, certo? Então a gente vai escalar o Jeromel. Outras boas opções aqui seriam os zagueiros, o Manuel, né? Zagueiro do Corinthians. Assim como os zagueiros do São Paulo, porque eu acredito que esse jogo São Paulo e Corinthians vai ser um jogo bem trucado, vai dar 0 a 0. Não podemos deixar de levar em consideração que está fazendo um bom campeonato o Hernando, tá? Zagueiro do Bahia, só que vai enfrentar o Fluminense. O Fluminense tem um ataque muito forte, certo? Então a chance do Bahia sair, perder o SG é considerável, é grande, ok? Tem o Vitor Cuesta, tá? Provavelmente o Inter também não... dificilmente vai manter o SG, tem essa possibilidade, tem, mas o Cuesta não precisa de SG para pontuar bem, tá? Tem 3 roubadas de bola em 4 jogos, é o zagueiro que mais rouba a bola no Campeonato Brasileiro junto com o Jeromel. Ok? Eu acredito que tem os zagueiros do Avaí, né? Para quem tá com pouco cartoleta, certo? O Ceará joga muito bem, tá? Dentro de casa, mas quando sai, assim como o Atlético Paranaense e outros times no Brasileiro, o próprio Bahia também, já não tem atuações tão convincentes assim, tão boas, certo? Então dá para dar uma apostada nos zagueiros do Avaí quem tiver com pouco cartoleta. O próprio Léo aqui, né? Do Cruzeiro, levando em consideração o SG, né? No confronto contra a Chapecoense. Só que tem que ter consciência, né? Que o Léo é um jogador que, se não tiver o SG, não pontua bem, tá? Não é um zagueiro de muita roubada de bola. No mais, eu acredito que essas são as melhores opções, né? Ao meu ver. E a gente vai agora para lateral, certo? Para não perder muito tempo. Laterais. Gostaria muito de colocar o Moisés, mas não teremos cartoletas para colocá-lo, assim como o Fagner também, que anda num momento excepcional, tá? Talvez as laterais, o ideal para essa rodada seria um lateral do Corinthians, o Wagner, né? E talvez o Moisés ou os laterais do Cruzeiro, né? Que o confronto favorece muito. A Chapecoense cede muito ponto para laterais, tá? Eu prefiro entre o Egídio e o Edilson, eu prefiro o Egídio, tá? O Edilson é meio de lua, chuta bem, às vezes pode fazer um gol, mas também toma cartão bobo, já foi expulso em algumas oportunidades, né? Então eu prefiro ficar com o Egídio, ok? O Guga tá bem desvalorizado, pode ser uma boa opção, né? Em termos de valorização contra o Grêmio, as pontuações do Guga estão sendo melhores fora de casa do que dentro, tá? Tá num preço bem acessível, certo? Só que eu vou apostar no Danilo Avelar, porque eu acredito que esse confronto, esse clássico Corinthians e São Paulo, vai ser um jogo de poucos gols, tá? Vai ser um jogo bem trucado e o Danilo Avelar tem a bola aérea muito boa, tá? Sempre quando tem uma cobrança de escanteio ou de falta, né, de bola parada, ele é um jogador que se apresenta bem ao ataque adversário ali, tá? Ele sobe mais, inclusive, que a dupla de zaga do Corinthians. E como ele estava numa fase muito boa esse ano, né? E os últimos 2 jogos dele foram bons, pontuou bem. Eu vou arriscar no Danilo, tá? Mesmo porque a gente tá precisando colocar jogadores com menos cartoletas. Então a gente vai com o Egídio e com o Danilo Avelar nas laterais. Vamos escalar nosso meio de campo agora. O meio de campo aqui, por falta de cartoletas, é incrível o que as cartoletas fazem nessas alturas do campeonato, tá? Um jogador aqui muito bom para se escalar é o William Arão, tá? E além de ele ter roubada de bola, ele agora tá fazendo assistência. O Coelho tá jogando um pouco atrás dele, né? Então dá todo aquele respaldo defensivo, né? E o William Arão tá podendo chegar à frente. Com isso já tem 3 assistências. Excelente opção, tá? Casares fez um gol agora, mas jogando dentro fora de casa, tá muito valorizado. Não sei se quanto o Grêmio vai conseguir efetivamente fazer alguma coisa. O Nonato tá surpreendendo, né? Vem muito bem, ele tá fazendo aquela função que era do Patrick, ou seja, ele consegue roubar a bola, chegar na frente efetivamente para dar assistência, fazer gol, tá? Tem o Robinho, que realmente dá muitas assistências no Cruzeiro, só que não é muito jogador para cartola, foi bem na última, mas tá muito valorizado. O Marcos Araújo, que é uma excelente opção, mantém uma constância, geralmente as boas pontuação deles são fora de casa, quando exige ali uma marcação mais forte, roubada de bola pro adversário, né? Tem o Carlos Sanches, tá? É uma ótima opção também, é um jogador que chuta muito fora da área, dá assistência, né? É muito combativo também no meio de campo, só que a gente não sabe ao certo quem
São Paulo escala, né? Mas não deixa de ser uma boa opção. O próprio Hernanes e o Hudson, né? Que desvalorizaram nessa rodada, quem sabe no clássico ali, podem valorizar bem, né? Mas a gente vai colocar o Arrascaeta, tá? Queria muito ter dinheiro para botar ou o Arão ou o Cuejá, tá? Seria mais garantido, né? O Arrascaeta precisa de gol e assistência para pontuar bem. Mas, como ele na última foi mal e a gente tá precisando de cartoleta, eu vou apostar aí no Arrascaeta, tá? Nesse confronto contra o Atlético Paranaense no Maracanã, tá? Outro jogador, excelente jogador para essa rodada é o Edinho, tá? O Edinho vem mantendo aqui, ó, uma média, pode perceber, ele só tem um gol. E foi justamente quando ele fez um gol que ele foi para 9,80. Mas como o confronto contra o Vasco favorece meio-campistas do Fortaleza, o Vasco realmente é muito frágil do meio para trás, tá? Eu vamos escalar o Edinho, tá? Na esperança aí que ele faça um gol e dê uma assistência, certo? Existem outros jogadores bons do ponto de vista de roubada de bola, o próprio Andrei, tá? Vai jogar fora de casa, certo? Pode, quem sabe aí, fazer 3, 4 roubadas de bola contra o Fortaleza, né? E bem. Mas a gente vai colocar o Ralf, tá? Por dois motivos. Porque o Ralf, eu escalei o Ralf na última rodada, tá em cima da hora, né? Devido àquelas indefinições do São Paulo, enfim. Acabei colocando o Ralf por causa da média dele, por causa da roubada de bola e eu jogar fora de casa. Negativou. Como eu acredito que esse confronto aí vai favorecer as roubadas de bola no meio de campo, tá? Para os dois times. E o Ralf geralmente tá jogando muito bem dentro de casa. Eu vou colocar o Ralf para ver se a gente recupera essas cartoletas e para botar um jogador ali de um pouquinho mais de segurança ali, quem sabe para fazer 3, 4 roubadas de bola nesse clássico aí e pontuar bem, ok? Lucas Mineiro também é uma boa opção no meio, do ponto de vista de roubada de bola, pode ver as pontuações boas. O Lucas Mineiro é fora de casa, né? Justamente por causa desse scout. Lucas Romero não deixa de ser uma boa opção contra a Chapecoense, né? Pelas roubadas de bola e pelo confronto, né? Que favorece jogadores do Cruzeiro. Rodriguinho, tá? Outra boa opção. Tá inclusive entre os mais escalados, principalmente para quem tá precisando valorizar. Lembrando sempre que o Rodriguinho, se não fizer gol, não der assistência, geralmente as pontuações são baixas, correndo até o risco de negativar, tá? Everton Ribeiro, outra boa opção, tá? O confronto favorece jogadores de meio de campo do Flamengo, só que o Everton é um cracaço de bola, tá jogando muito, muito. Hoje é a cabeça pensante do Flamengo no meio de campo, só que para Cartola não dá. Porque se ele não fizer assistência ou não der gol, ou não fizer um gol, ele não vai bem, tá? Porque ele participa muito das jogadas, erra muito passe, porque tenta muito também, tá? Mas é um grande jogador. Mas para Cartola é complicado. Mas dá para dar uma arriscada nele nessa rodada, o confronto favorece, certo? Eu acho que para jogadores em meio de campo, pode ser isso. Ou de repente uma arriscada também aqui, ó, no João Paulo, tá? Foi o melhor jogador do Campeonato Catarinense. Teve participação em 30% das jogadas de gol do Avaí no Catarinense, certo? Pode ver, ele é um bom jogador, dificilmente negativa. Só que não deu nem assistência nem gol. A hora que ele der uma assistência ou um gol, com certeza ele vai dar uma mitada aí, tá? Mas, a princípio, seria isso. Tem o Jean Mota que até que enfim apareceu entre os prováveis. Tá custando pouco. É uma opção viável, realmente. O Inter não cede muito pontos para meio-campistas, mas não deixa de ser uma boa opção, tá? Por tudo que jogou esse ano, né? E a necessidade agora do Santos fazer essa vitória contra o Internacional dentro de casa. Tá? A princípio a gente vai com esses jogadores, certo? Que eu posso de repente mais tarde aí trocar o Ralf pelo Jean Mota, para um jogador ali, o João Paulo, um jogador que possa de repente, né? Conseguir efetivamente fazer um gol, dar uma assistência. Mas como eu falei, a gente tá precisando de cartoletas, aí o Ralf tá desvalorizado, é uma boa opção, tá ok? Vamos para nosso treinador, sem sombra de dúvidas, tá? O melhor treinador nessa rodada, pelo confronto, pela chance real de manter o SG, né, e pontuar bem com seus jogadores, é o Mano Menezes. E a gente vai com o Mano, certo? E por que a gente vai com o Mano? Porque a gente já não teria muita cartoleta para pegar goleiro, tá? Goleiro, as melhores opções são esses primeiros aqui, ó, que estão fazendo campeonato muito bom. A maioria deles tem regularidade. Pode ver, o Vanderlei fez 1.20, mesmo tomando 4 gols do Palmeiras, tá? E vem fazendo grandes atuações dentro de casa. É o goleiro com o maior número de defesas difíceis, tá? Então é uma excelente opção. O Douglas também vai ser muito exigido pelo ataque do Fluminense, com certeza. Também é uma boa opção. Certo? O Tipo vem fazendo um grande campeonato, tá? Pela primeira vez negativou, mas é um goleiro que se mostrou aí fora de casa,
que consegue fazer defesas difíceis sem pontuar bem. Só que vai pegar o Cruzeiro, eu acho que dessas opções todas aqui é a mais perigosa, tá? Tem o Jordi aqui, tá? Que vem fazendo um bom campeonato, certo? Por quê? Porque anda perdendo todo jogo, tomando 1 ou 2 gols. Só que favorece as defesas difíceis, né? Ele é exigido pelo adversário. Tem o Marcelo Longa, o Cássio por causa do clássico, enfim, tem vários goleiros, tá? Só que como a gente não... Daí vai de você, né? Goleiro ultimamente nesse cartola tem sido de lua, tá? Às vezes você acha que um goleiro vai bem e no final ele acaba indo mal, certo? Então fazendo o contrário para ver se dá certo dessa vez, a gente vai colocar o Diego Alves, tá? O confronto não favorece o Diego, tá? Os scouts não favorecem o Diego, tá mal, certo? Negativou muito, mas a gente tá precisando de cartoleta. Na esperança de que ele consiga ir bem contra o Atlético, né? Quem sabe manter o SG e fazer uma ou outra defesa difícil. Ok? De capitão, a gente vai tentar botar um capitão que mantém uma certa regularidade com chance de fazer gol, no caso o Gilberto, tá? Tem chance também de ser substituído? Tem chance de ser substituído porque ele tem a sombra lá, o Rodrigão, que geralmente ele não consegue terminar uma partida, ele é sempre substituído. Mas por enquanto é ele, tá? Quem sabe a gente vai botar outro jogador aí mais de segurança, de repente um Jeromel aí, pra tentar dobrar a pontuação, mas por enquanto é isso, tá, pessoal? Então ficou assim, ó, ficou a escalação do nosso time principal. Lembrando que a gente tem apenas 120 cartoletas aproximadamente. Se nós tivéssemos mais cartoletas, com certeza esse ataque já seria outro, tá? Assim como meio de campo e talvez um lateral e o goleiro, provavelmente, certo? Mas, na falta de cartoletas, a gente faz o que pode, né? Acredito que esse time aqui tá bom, tá? Pra pontuar bem e pra valorizar, tá? A maioria de jogadores aqui, ó, tá desvalorizado. Pontuou pouco na última, pode ver aqui, ó. Menos 0.10, menos 2.60, certo? 0.80, 0.50, 0.80, menos 4, então... Eu acho que é um time bom para pontuar e também para conseguir algumas cartoletas. Pessoal, é isso então, tá? Time escalado para a 6ª rodada, né? Visando pontuação e valorização também. Eu tô sentindo que a maioria dos cartoleiros, tá com dificuldade de escalar porque realmente tá difícil pegar alguém que esteja já com 140, 150 cartoletas. São poucos, tá? Gente, se gostou do vídeo, deixa aquele like, isso ajuda muita gente. Eu sei que é chato ficar pedindo tudo, mas só assim a gente consegue realmente fazer o canal crescer, continuar fazendo esses vídeos, tá? Dá aquela força pra gente, dá aquele incentivo, deixa um likezinho aí, se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações, assim você vai receber outros vídeos toda rodada, bons, baratos, valorização, com muitas estatísticas e muitas dicas, tá? No mais, gente, um beijo no coração, fui!